E no capítulo de hoje, degustar e beber, tem diferença? Pois é, essa é sempre uma pergunta recorrente das pessoas, por isso recebeu um capítulo especial no livro Descomplicando o Vinho, esse tema que eu venho falando aqui todas as segundas-feiras. Pois bem, eu vejo muitas pessoas indo em restaurante ou mesmo em casa e dizer, eu vou degustar um vinho. Olha, degustar é algo, claro, que envolve alguns cuidados diferentes do que simplesmente beber. Evidentemente que degustar vem com essa coisa do prazer, né? Então, degustar vem em avaliar algo, mas com um objetivo que é justamente este sabor do saber, não é? Pois bem, esse assunto do livro começa com uma história que eu vivenciei logo no início da minha carreira, quando um especialista na época, numa degustação de um vinho alsaciano, fez o seguinte comentário ao provar um vinho, ou melhor, ao sentir os aromas de um vinho. E ele disse assim: esse vinho tem aromas de uma freada de um pneu Michelin numa tarde chuvosa em Paris. Ok, isso até virou piada no meu Descomplicando Vinho na Comédia ou no Wine Comedy. Mas de fato isso aconteceu e naquela altura eu era ali um jovenzinho começando nessa especialização do vinho e me deparando com um monstro sagrado falando algo assim. Eu disse, bom, eu vou ter que estudar muito para entender o que é uma freada de um pneu Michelin numa tarde chuvosa em Paris. Até porque na época nem havia pneu Michelin. Mais curioso ainda. E ele ficou bravo quando foi ali perguntado se não poderia ser uma outra marca de pneu. Ele disse que não, porque os polímeros do pneu Michelin têm aquele tipo de aroma. Curioso, né? Pois bem, com o passar do tempo eu percebi que se a gente não descomplicasse isso, nós teríamos de fato um problema para que mais pessoas viessem aqui. Por isso, esse tema de degustar e beber tem uma ligeira diferença. Em termos técnicos, disse das questões organolépticas, né, que tem a ver com os sentidos visual, olfativo e gustativo. Mas aí, claro, das degustações técnicas. A degustação que a gente faz aqui como enófilo é uma degustação voltada para o prazer, ou seja, explorar o melhor em cada taça, não é? Bom, no exame organoléptico nós vamos sentir alguns aromas diferentes, né? O aroma primário, secundário, terciário. Talvez eu volte a falar mais com isso, mas assim, só para não deixar no vazio, os aromas primários são os provenientes da própria uva, os secundários provenientes da fermentação, né, e todas as reações químicas que acontecem, e os terciários vêm exatamente da passagem em madeira ou, eventualmente, um afinamento que o vinho possa receber. Bom, de uma maneira descomplicada, a degustação ela funciona de uma maneira bastante, eu diria, instintiva. Então, por que a gente cheira o vinho? Simplesmente para ver o que qualquer bicho faz, se aquele alimento não está estragado, não é? Então, primeira coisa, você cheira justamente para isso. E da mesma forma você olha para ver se não tem ali nenhum detrito, algo que você não possa comer ou beber. E depois o gustativo, que é justamente onde a gente tem o nosso maior prazer, que é sentir o gosto daquilo. Ufa! E o que você pode ver? Bom, tem vários assuntos aqui. Aliás, esse capítulo está tão gostoso de ler. Eu reli aqui para poder falar disso. Mas aqui eu quero falar só mais uma curiosidade. Quando a gente degusta um vinho tecnicamente, ou seja, você vai beber vários vinhos, é importante, e parece até um sacrilégio, mas que você cuspa o vinho. Porque se você beber todos os vinhos, evidentemente, depois de um tempo você vai ficar bêbado e não vai perceber mais nada. E aí vem algo muito legal que está no livro e não estava em outros livros, porque isso foi empírico. 1/8 daquilo que a gente degusta, mesmo que você cuspa, fica no nosso organismo. Ou seja, de cada 8 taças, é como se você tivesse uma
tomando uma taça inteira, ou seja, 1/8 de cada taça fica o álcool no organismo. A cada 8 taças você toma uma taça inteira. Então, numa degustação que muitas vezes eu já participei, às vezes de 100 vinhos, 120 vinhos diferentes, imagina que a gente termina, claro, ligeiramente alterado. E isso é bastante normal, mesmo cuspindo como manda o figurino. Esse é o Descomplicando o Vinho. Estamos aqui fazendo uma leitura do livro com comentários. Eu espero que você goste. E para ler isso mais gostoso, se deleitar e degustar esse vinho, ou seja, ler com prazer, adquira o livro em uma livraria que você goste. Tá bem? Até o próximo Descomplicando o Vinho.